Olá, boa noite. Programa Municipal de Educação Fiscal, começando mais uma das nossas lives. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós continuamos conversando sobre a destinação do imposto de renda, tendo em vista que a gente já está chegando na reta final, é até 30 de junho. E para continuar trabalhando, falando nessa linha da destinação do imposto de renda, da importância, hoje eu trago um time bastante qualificado, certo? São duas grandes instituições da nossa cidade. Então, eu vou convidar a professora Márcia para estar com a gente. Vou convidar, e a professora Márcia trouxe dois alunos, né, dois estudantes, e uma das estudantes é minha colega na prefeitura, a Josi, e o Clauber. Então, sejam bem-vindos. Prof. Márcia, vamos falar um pouquinho então? Vamos lá. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigada, Rosaura, pela oportunidade de estarmos aqui, né? Como tu está nos apresentando, nós três viemos em nome da Faculdade Metodista Centenário, né? Os dois alunos que eu trago hoje, eles fazem o primeiro semestre de Ciências Contábeis, então ingressaram este ano na faculdade e já têm mostrado a que vieram, né? Dentro do percurso que eles estão traçando na jornada aí como futuros contadores. Então, a gente, desde o primeiro momento, tem uma disciplina de projeto interdisciplinar, em que a turma levantou dois pontos importantes e que a gente vai conversar um pouquinho. Um ponto que está diretamente relacionado às lives, né, que tu está realizando em função do programa, que é a educação fiscal, e um outro ponto que é essencial, que também se relaciona, que é da educação financeira. Então, cada um dos alunos da Josi veio falar um pouquinho do projeto da educação fiscal, o Clauber vem falar um pouquinho do projeto de educação financeira e eu venho nesse suporte como professora de administração e de ciências contábeis na faculdade, né? E já numa parceria com a prefeitura, com o programa de educação fiscal, já realizamos outra live em abril, entendendo que essa iniciativa é importantíssima e que a gente tem muito o que colaborar, contribuir e provocar, por que não, né, a comunidade para essa. E junto com uma instituição que tu vai apresentar na sequência, que também é extremamente importante para a nossa comunidade, né? Com certeza. E a Josi vai se apresentar, então? Uhum. Boa noite a todos. É um prazer participar contigo, Rosaura, desse momento, né? Já que a gente convive há tanto tempo junto com colegas lá na prefeitura. E esse ano, com a escolha de ter iniciado cursos de ciências contábeis, eu não pude deixar de compartilhar com meus colegas o teu trabalho, né? Que tu desenvolve tão bem lá na prefeitura, uma guerreira, estou sempre usando essa palavra, né? Como guerreira que tu é, na busca de contribuir para uma sociedade melhor e o quanto tu consegue motivar pessoas dentro da prefeitura, né, fora da prefeitura, né, entidades, parceiros, entidades importantes que fazem, como disse o Cristiano muito bem na live dele, muito a parte social, né, e tu faz isso muito bem, então eu tive que compartilhar com meus colegas. E aí isso, junto com a professora Márcia, surgiu a ideia do nosso projeto, né, de trabalhar a educação fiscal. Como que a gente, enquanto estudante, acadêmicos iniciais da contábeis, que a gente sabe que vai ajudar muito na declaração do imposto de renda, que vai ajudar muito na questão de gente ajudar a melhorar um pouquinho essas entidades, como é que a gente poderia somar nisso, a pensar nisso, né? Então, foi disso que nasceu esse projeto, a gente está trabalhando muito a questão da rede social para isso, e tem dado frutos, a gente está gostando muito, e durante hoje a gente vai contar um pouquinho como é que está sendo essa experiência. E o Glauber vai se apresentar também, Glauber? Só tem que abrir teu microfone. Isso. Então, boa noite a todos. Então eu estou representando a FAMES como aluno do primeiro semestre de Ciências Contábeis e vou comentar um pouco sobre a educação financeira, que seria o outro lado dessa parte da fiscal, né? Assim como tem o Estado que precisa cuidar do seu dinheiro, tem as pessoas que também precisam cuidar do seu dinheiro, né? Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso hoje.
Muito bem. E agora nós vamos chamar a nossa outra instituição, que vem falar da importância de captar esses recursos, né? E de onde eles devem ser aplicados, onde eles podem ser aplicados na nossa cidade. Então, vou chamar, eu estou com um grupo bem interessante aqui, né? Para que a gente possa... Olha como a tela ficou bonita agora, né? Ficou cheia a tela hoje. Então, vamos conversar, começando com o presidente, né, do Lar de Joaquina, o seu Pedro, que vai conversar um pouquinho com a gente, vai se apresentar. Seja bem-vindo, seu Pedro. Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui e falar sobre um assunto tão importante, mas que não é da minha área. Então, felizmente, eu estou muito bem assessorado para conversar com vocês. Mas o meu nome é Pedro Rodrigues, eu sou coronel da reserva da Brigada Militar, trabalhei toda a vida na função policial militar, estive em outras funções no Estado, mas sempre em função de assessoramento. E foi assim que eu assumi, há poucos meses, o Lar de Joaquina, sabendo que teria esse apoio que eu tenho aqui dos meus irmãos da casa, o Lar de Joaquina. Então, nós, como somos uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, nós temos essa ligação com o Condica, especialmente, me deixou muito contente, porque, por o leigo, fica difícil, e para o doador também, não conhecendo os mecanismos que vocês conhecem tão bem, de fazer uma doação e não tem noção. Realmente, eu, como leigo, penso assim, e essa oportunidade de dar visibilidade às casas, às instituições, para que elas possam levar à população esse tipo de conhecimento, ganhamos todos com isso. Quem quer doar e quem recebe essa ajuda. E o importante é saber a lisura com que ela vai ser aplicada. A lisura, não digo usando o termo pejorativamente, mas a correção para facilitar o trabalho até de escolha de um determinado projeto, é muito importante que a parte operacional do projeto seja feita, mas que o sentido dele, a direção dele, chegue no alvo certo e seja aplicada no alvo, que é, no nosso caso aqui, a criança. Nós temos o contraturno da escola, nós temos uma escola, que o Godó depois vai falar detalhadamente sobre isso. A Cristina é da escola também, é uma assistente social da escola, e da direção da escola também. Então, eu me sinto muito feliz, não estou constrangido, porque sei que a juventude tem uma facilidade para falar muito mais que nós, né? Para vocês terem uma ideia, eu estou aposentado há mais de 20 anos. Decidi de um dia para o outro assumir a entidade, que é uma entidade antiga, nós temos 93 anos, e muito grande, sabe? Quando o início aqui, até fiquei um pouco assustado, mas com a assessoria que eu tenho, tudo se tornou mais fácil. Então, uma boa noite, que a gente tenha uma boa conversa e que a gente possa aproveitar para empregar na direção que todos nós queremos aqui, que é naqueles que mais precisam, que esses recursos cheguem, sejam destinados e que as pessoas se motivem pelo conhecimento que aqui nós vamos passar para tanta gente. Uma boa noite a todos. Eu vou ficar aqui, não vou ficar calado. De vez em quando eu vou falar alguma coisa. Uma boa noite, então, e que a gente aproveite bastante. Muito bem, obrigada, seu Pedro. Nós temos, eu já tinha comentado com vocês e reforço que a gente agradece a todas as pessoas que estão participando da nossa live, tanto as pessoas que estão aqui pelo Face do Programa de Educação Fiscal, mas as pessoas que também estão nas nossas lives particulares, né? Então, eu estou aqui com meu celular também, e aí eu compartilhei lá, e aí lá na live que está no meu pessoal, eu não consigo trazer as opiniões das pessoas como eu coloquei aqui, né? Essa facilidade eu não consigo.
Então, de vez em quando, eu fico olhando aqui para o lado para ver as pessoas que estão entrando ali. E aí, várias pessoas, principalmente das nossas escolas, estão participando, tanto aqui na live do Face da Educação Fiscal, quanto no meu pessoal também. E nós temos também, eu acredito que é importante a gente reforçar, a participação de 2 vereadores no meu pessoal aqui, que é o vereador Juba, né, e a vereadora Lucy. Então, isso é muito importante, porque a Câmara Municipal de Vereadores, ela integra também o programa de educação fiscal aqui de Santa Maria. Nós somos o primeiro município no Brasil em que uniu a Câmara Municipal de Vereadores e o Poder Executivo no programa de educação fiscal. Então, eu fico muito feliz de ter a participação. E os nossos contadores também, eles também participam, porque o Espaço Contábil tem participado com a gente desde o início. E aí a Regina acabou de entrar aqui também, a Regina Baez, né? Sejam todos bem-vindos. Porque a participação dos contadores é fundamental nesse período. O nosso prefeito, sempre que ele participa com a gente, e quando ele não está, como hoje ele está viajando e não conseguiu estar conosco, ele pede para que eu reforce a importância do contador nesse processo, tendo em vista que nós fizemos uma pesquisa, né, Josi, e 50% das pessoas que responderam a pesquisa colocaram que fazem com o auxílio de um contador, e quase os outros 50% fazem sem o auxílio. Então, para ver o quanto é importante a participação do contador. Mas deixa eu falo demais, né? Vocês viram, né, pessoal? Vamos continuar aqui. Eu acho que agora é o seu José Dornelles que vai se apresentar. É isso, seu José? Isso mesmo. Eu me chamo José Budó, eu sou professor aposentado e atualmente eu sou advogado. E estou aqui na instituição já há 40 anos, desde a minha juventude, e hoje eu sou vice-presidente de Educação e Assistência Social, acumulando também a direção da escola Jaquina Carvalho. A nossa instituição atende a 150 crianças e também as famílias através do projeto Valorizando a Vida. Desenvolvemos vários projetos sociais junto à nossa criança, junto às famílias, e essa campanha da destinação dirigida do imposto de renda tem nos ajudado muito. Muitos projetos que aqui se desenvolveram no passado e atualmente, eles dependem unicamente da destinação dirigida do imposto de renda. Como disse o nosso presidente aqui, nós temos muitas despesas, porque a criança fica conosco aqui o dia inteiro. E ela chega de manhã e vai para o celular às 5 da tarde, 4h30, 5 horas. Então, ela recebe 3 refeições por dia. Na parte da manhã, o ensino formal e na parte da tarde, os projetos socioeducativos. E depois a nossa assistente social, a professora Cristina, vai detalhar melhor. Nós temos uma equipe de profissionais que atuam junto à nossa criança, psicólogo, assistente social, a nossa companheira aqui, assistente social, psicopedagogo, além dos professores das classes e todas as demais atividades que envolvem, porque a nossa filosofia é o desenvolvimento integral da criança, consigo mesmo e na sua relação com a sociedade. Isso é muito importante. A construção deste novo ser para que seja amanhã um cidadão, uma cidadã capaz de ser útil a si e à sociedade, dentro daqueles princípios da filosofia espírita que nós aqui acreditamos e procuramos diluir na nossa proposta pedagógica. A questão do amor, da solidariedade humana, o respeito ao meio ambiente, o respeito ao meio onde vivemos, e assim viver e conviver no mundo de forma harmoniosa e de forma a crescer, progredir, se desenvolver. Esse é o nosso objetivo com a nossa criança aqui. Então, ficamos muito felizes quando encontramos profissionais aqui na cidade que passaram por aqui. Foram crianças aqui no Lar de Jaquina. Então, isso nos alegra muito. Um dia eu estava fazendo
cuidando de um caso meu profissional, e quando eu fui conversar com a outra parte, o procurador da outra parte, ele me disse que tinha sido aluno aqui há 40 anos atrás. Quando eu estava chegando, ele já estava saindo. É um senhor já maduro, e ele é um profissional assim, bem estabilizado, uma pessoa assim, muito legal, né? Então, isso nos alegra muito. A gente encontrar na comunidade aqueles que começaram conosco aqui. Então, esse é o nosso objetivo, são as nossas metas, continuar qualificando cada vez mais nosso ensino, a nossa educação, que aqui é ministrada, de forma que essa criança e a sua família possam dar um salto de qualidade nas suas vidas. Era isso para começarmos a nossa conversa. Muito bem, muito obrigada. E agora vamos com a Cris. Eu sou a Cristina, sou também não tão antiga na instituição que nem o nosso presidente, mas já estou na instituição há 14 anos, né? Comecei como secretária da escola e aqui dentro consegui construir o meu caminho, consegui construir minha profissão e atuo como assistente social da instituição há 2 anos. E também isso que o nosso vice-presidente falou é verdade, a gente está aqui para proporcionar para as nossas crianças um ambiente mais saudável, um ambiente integrador, onde nossa instituição sim faz a diferença através dos projetos sociais que a gente tem, porque a gente tem uma integração muito boa com as famílias, porque a gente entende que a educação ela acontece com o intermédio com a ligação de família e escola. Então a gente trabalha muito com essa causa, com esse discurso, onde a gente tem que unir tanto a escola quanto a família. E o contraturno da escola, hoje, a assistência social, ele faz toda a diferença, porque aqui a gente consegue, através dos projetos sociais que a instituição proporciona, vários saltos para a criança, várias questões assim, até de integração com os demais colegas, com os demais familiares e com a sociedade. Então, assim, depois, eu acho que quando tiver mais oportunidade, eu vou falar um pouquinho sobre os projetos que a instituição desenvolve e como que é feito até a questão de pegar a criança, de deixar ela com a gente aqui no contraturno da escola. Muito bem, Cristina. Então, o seu João Dalmolin, que é o homem do dinheiro agora, né? É o homem do dinheiro. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Carlos Dalmolin. Eu sou, apesar de ter cursado Ciências Contábeis na Universidade Federal, eu nunca exerci porque ainda quando eu estava na faculdade, eu passei no concurso da Caixa Federal, da qual eu já estou aposentado há 8 anos. E eu comecei há uns 10 anos atrás, quando eu trabalhava na Agência Centro, ali no Calçadão. Eu comecei a estudar a destinação do imposto de renda, primeiramente para mim mesmo, né? Fazer a destinação que eu achava interessante, em função de outros projetos que a própria Caixa incentivava a gente a destinar o imposto de renda, principalmente para a cultura. E eu queria dizer uma coisa para os colegas e futuros colegas contadores ali, ó. Eu consegui nesse tempo construir uma rede de colaboradores que talvez muitos nem saibam, ou nunca entraram no Lar Joaquina, mas eles doam porque me conhecem. Então, pelo tempo do banco, pelo nome que a gente conseguiu formar. E mesmo com familiares e pessoas conhecidas, eu sou curto e grosso na argumentação quando eu vou captar um recurso. Eu digo o seguinte, olha, eu considero a doação do imposto de renda uma questão de cidadania. Doar. E não é direito, não, eu acho que é obrigação. Porque depois não adianta a gente se queixar do governo e que o governo aplica mal o nosso recurso. Se eu tenho a possibilidade de destinar 6%, até 6% do imposto devido para uma entidade que eu vou escolher ao lado da minha casa e que eu posso fiscalizar esse dinheiro, por que eu vou abrir mão disso e vou entregar para o governo? Porque vocês sabem que depois que chega em Brasília, é muito longe, é muitos caminhos para voltar para nós, é muito difícil. E eu não tenho esse número exato, mas eu sei que na nossa cidade, eu acho que menos de 10%
do valor potencial que poderíamos captar é captado. E eu lembro que há 10 anos atrás eu sempre trabalhei na captação desse recurso, até porque é o seguinte, hoje como tesoureiro, eu não gosto de gastar o dinheiro da casa, mas eu gosto muito de gastar dinheiro dos projetos. Esse sim, porque é um dinheiro que a gente gastando, a gente economiza ou aplica o dinheiro da casa numa outra atividade que precisa a nossa mantenedora é muito grande, nós temos muitas atividades, e é uma casa espírita, a gente tem toda uma série de compromissos, fora que é o seguinte, hoje, uma entidade com 21 funcionários, com tudo isso que nós estamos passando, essa crise todas, e a gente não demitiu, está pagando o salário em dia deles. Então, eu acho que além de todo o trabalho social que a gente faz com as crianças, a gente tem esse trabalho também social no sentido de geradora de emprego também. Então, isso eu me sinto muito realizado. Eu acho que estou devolvendo uma pequena parte que eu recebi, tendo estudado em universidade pública, em um colégio público, tendo trabalhado 30 anos na Caixa Econômica Federal, onde hoje sou aposentado, criei meus filhos, tudo graças a, vamos dizer assim, colégio, universidade pública, e por isso que eu acho que a gente doar um pouco do trabalho da gente para ajudar a instituição dentro daquilo que a gente conseguiu ganhar de conhecimentos e experiências, e muitas vezes experiências trocadas como nesse trabalho de hoje. Eu acho que esse compartilhamento é muito importante. Eu dou mais ou menos parabéns pela iniciativa. Eu acho que esse tipo de trabalho, além de divulgar, porque muitas pessoas não doam porque não conhecem, eles acham que é muito complicado, que é muito burocrático, e é uma coisa simples de fazer, simples mesmo, principalmente para quem tem algum conhecimento, como os contadores, alguma facilidade com o número. Hoje na internet, fazer uma declaração e fazer a destinação é super simples. E esse trabalho realmente, agora, que ele já teria encerrado em 30 de abril, né? Mas como houve a prorrogação até 30 de junho, então aqui ainda não recolheu os DARF do imposto, ainda dá tempo de destinar até 3% agora, já que na própria declaração é 3%, mas acho que isso depois vai ser abordado mais adiante. Então, obrigado pela oportunidade de participar. Obrigada, seu Dom Bolinho. Então, assim, para responder a sua pergunta, né, o percentual que nós temos arrecadados, no ano passado, nós temos um potencial aqui em Santa Maria de 23 milhões de reais, que se todas as pessoas que fazem a declaração pelo modelo completo destinassem os 3% para criança e adolescente e os 3% para o idoso, nós conseguiremos atingir 23 milhões de reais. Jesus. No ano passado, esse valor foi 725 mil reais. Certo? Então, assim, no ano passado, 27.950 pessoas fizeram a declaração pelo modelo completo aqui em Santa Maria. Dessas, 604 pessoas destinaram. Então, primeiro, o nosso aplauso, né, para as 604 pessoas que fizeram a destinação e que foram responsáveis por arrecadar 725 mil reais. Certo. Então, esse é o primeiro chamamento, né? E aí, o segundo chamamento é o seguinte: a gente vem acompanhando o número de declarações que já foram entregues na nossa cidade. Então, a previsão desse ano são 68 mil declarações. Já foram entregues 41.866 declarações até ontem. A gente sempre conta até o dia anterior. Então, 61% das declarações já foram entregues. No entanto, a gente tem ainda 38,43% de declarações a serem entregues. E aí, a gente vendo aqui os nossos colegas contadores, o Cristiano também já participou aqui com a gente, né Josi? Já entrou ali. Aqui na minha live também tem vários contadores se manifestando ali. O que acontece? Nesse período agora, esses 38% de declarações que não foram entregues, aqui deve estar o maior valor de destinação. Então, por isso que é importante cada um de nós compartilhar essa live, assim como as demais. Elas ficam gravadas no Face do Programa de Educação Fiscal, na página da Prefeitura de Santa Maria, em Imposto Solidário, tem lá várias informações. Inclusive, hoje a gente colocou o vídeo do nosso governador falando sobre a destinação do imposto de renda, da importância que é.
Se nos anos anteriores já era necessário esse recurso, imaginem agora na situação que nós estamos passando. Então, Verdade. como o seu Dalmolin falou, é geração de emprego e renda. Além da gente aplicar esses recursos nos projetos, nas pessoas que mais necessitam de atendimento, nós estamos gerando trabalho e renda na nossa cidade. Então, o chamamento é muito importante. E aí, eu acho que eu passo, né, Márcia? Não sei se eu passo para você falar um pouquinho, ou você quer que eu mostre como se faz a destinação? Não sei o que você prefere. Eu falei... É uma conversa. Eu só gostaria, acho que em seguida eu te devolvo a palavra, mas eu gostaria de comentar algumas questões. Eu tenho uma relação também antiga com o Lar de Joaquina, estava aqui relembrando, eu fiz trabalho voluntário quando eu tinha 17, 18 anos, e dava aula de artesanato à tarde para as meninas nos contraturnos, então é algo que faz parte da minha história também, morava bem próximo ao lar, já frequentei muito o Lar de Joaquina, vi a Josi reagindo à fala anterior também, eu acho que tem algumas coisas que tocam a gente, principalmente quando a gente fala desse atendimento às crianças, e parte do que a gente comentava lá numa live em abril, 28 de abril, a gente fez um primeiro movimento, né, Rosaura? Parte dos questionamentos que surgiram foram sobre para onde ia esse dinheiro. E aí algumas questões que justamente levantavam, vamos trazer as instituições para mostrar, mas talvez a gente esteja tão acostumado a ficar nas nossas rotinas questionando e não buscando. O dinheiro está aí, o dinheiro está muito bem aplicado, não só no Lar de Joaquina, como em outras tantas instituições que passaram por aqui essa semana e que continuam passando, porque amanhã tem um pouquinho mais, né? O que talvez falte é essa condição da gente entender que precisa mais atitude individualmente, que é parte do que a gente discutia lá naquela primeira live também, a respeito de reconhecer as aplicações, porque a gente reconhece necessidade e faz muita crítica por muito tempo. Não concordo com o imposto, não concordo com destinação, mas eu não vou ver o outro lado, né? O que eu posso atalhar e entregar o dinheiro especificamente para aquilo que eu posso verificar, como o Dalmolin estava falando agora, né? Eu posso confiar e é tangível, eu consigo chegar lá e ver onde é que está o dinheiro aplicado do projeto, como a Cristina depois vai mostrar. Então, acredito que essas questões são bastante importantes, assim, para a gente esclarecer comunidade, né? Está muito próximo da gente, são várias instituições que vão receber esses recursos, e o quanto essa fala, que pode parecer muito simples para a gente fazer essa conversa, daquela fala anterior que nós fizemos, eu tive o retorno tanto de familiares quanto de outras pessoas que disseram, tá bom, né? O meu pai foi um que disse, me convenceu, fiz a minha declaração, então meu pai e minha mãe destinaram, porque sempre tem um imposto para pagar. Então, se a gente conseguir fazer esse trabalho de formiguinha, de entender uma outra lógica, a gente já consegue mais do que essas 21 mil pessoas, mais do que os 700 e poucos mil, né? Entendo que a gente tem um trabalho muito maior, né, para conseguir os 23 milhões, mas é um início, e esse movimento vem pelos projetos que a gente também está tentando, né, incentivar com os alunos já desde o início do curso lá em Ciências Contábeis. Acho que só uma outra questão, e eu te devolvo a palavra, essa questão da gente pensar no cidadão de uma forma geral, né? O Lar de Joaquina está lidando com as crianças, a gente lá na instituição é uma instituição confessional metodista, então também segue princípios, também tem seus valores, está alinhado em muitos sentidos com o trabalho do Lar de Joaquina, e a nossa preocupação é com o ser humano, com a formação do cidadão. Então, os nossos projetos, desde o primeiro momento, falam sobre o que nós vamos levar para a comunidade, né? E acho que essa acaba sendo uma amarração interessante da gente fazer sobre duas instituições que estão relacionadas de alguma forma, poderiam ser tão distintas, se eu pegar por uma linha de raciocínio, mas que estão relacionadas, e a gente está preocupada com a continuidade, né? E com a ação de cada um desses cidadãos que a gente está devolvendo depois para o mercado de trabalho, para a comunidade. Então, a gente tem o papel de trazer esse senso crítico e ação mesmo, que acho que é isso que a gente está provocando com os alunos. Acho que tu pode falar um pouco da destinação e explicar um pouquinho, e depois a gente segue. Obrigada, Rosário. Valeu. Eu vou colocar aqui, primeiro eu vou responder aqui para a Vanderleia.
ela é professora nossa, né, do município, e ela fez uma pergunta muito interessante aqui. Será que dá tempo, né? Já gerou o DARF. E ontem, acho que foi ontem, ou num dos dias anteriores, aí a gente comentou exatamente isso, que quem já fez a declaração do imposto de renda e não sabia que podia fazer a destinação, até 30 de junho pode ir lá e alterar, retificar o valor. Né? Então, você que fez a sua declaração ali, Vanderlei, se você tiver dúvida, pode entrar em contato comigo na prefeitura, você tem meus contatos, você sabe disso, que eu lhe oriento, ou fale com o seu contador, porque é possível, sim, fazer a retificação, tá? Então, eu vou passar uma apresentação aqui rapidamente para mostrar como é simples fazer a destinação do imposto de renda, né? É super rápido. E aí, pessoal, se vocês quiserem, em qualquer momento ali, vocês podem perguntar, que eu paro, né? Vocês ficaram pequenininhos ali do lado da tela, mas me chamem aí, só abrir o microfone e perguntar que eu consigo ouvir vocês e a gente segue na nossa conversa aqui, tá? Então, o que é a campanha Imposto Solidário, né? Ela incentiva a destinação do imposto de renda das pessoas físicas para os fundos municipais da criança e do adolescente aqui de Santa Maria. Quem são beneficiados, né? São os 17 projetos que foram aprovados esse ano, 14 pelo Conselho da Criança e do Adolescente, o CONDICA, e 3 projetos que são do Fundo Municipal do Idoso. Quem é que pode destinar? As pessoas que fazem a destinação da declaração, fazem a declaração do imposto de renda pelo modelo completo, ou seja, por deduções legais. Até quando elas podem fazer? Até 30 de junho. Nesse ano, né? Como o seu Dalmolin falou, um momento atípico, até 30 de junho é possível. Quanto custa fazer essa destinação? Nada. Pois o valor que você pagar, o que você destinar, né, do imposto de renda para os fundos municipais da criança e adolescente ou para o Fundo Municipal do Idoso, ele será abatido do valor total do imposto de renda a pagar ou acrescido o valor que você tem a ser restituído. E aqui cabe ressaltar, o valor não é em cima do imposto a pagar, é calculado em cima do valor devido. E o Cristiano Salzin fez muito bem essa explicação na noite que ele estava aqui conversando com a gente. Tem uma diferença bastante grande, porque às vezes as pessoas olham o DARF que eles têm de imposto a pagar e acham, 3% é muito pouco, né? Eu não vou destinar. É em cima do valor devido, é o primeiro valor, não é do valor a pagar. E além disso, todo valor é bem-vindo, porque ele é muito necessário para todas as nossas instituições. Então, especificamente, depois, se você faz a sua declaração sozinho, né, depois de lançar todas as receitas e todas as despesas, o próprio programa da declaração do imposto de renda, ele te dá as duas opções de tributação, que é por deduções legais ou por desconto simplificado. Se você optar por deduções legais, nesse caso aqui é o mais vantajoso, né, pessoal? Ou vocês gostam de pagar imposto? Eu não, né? Eu pago porque é necessário, foi a forma como nós escolhemos para viver em sociedade. Mas que ninguém gosta de pagar imposto, a gente sabe muito bem disso, tá? Então, o que acontece? Por deduções legais, é a forma que a gente pode destinar, então. E aí vai abrir uma outra aba aqui, ó, doações diretamente na declaração. É só clicar nessa aba aqui e então vai haver a possibilidade, ó, de escolher o fundo da criança e do adolescente e depois o Fundo Municipal do Idoso, porque nesse ano, isso é uma novidade, até o ano passado só podia destinar nesse período para criança e adolescente, e então houve uma alteração na legislação e a partir de agora é possível destinar também para o idoso nesse período, tá? O que acontece? Clica em novo, aqui, certo? E aí ele já vai aparecer o valor disponível para doação. O próprio programa da Receita Federal, da Declaração do Imposto de Renda, já informa, já faz o cálculo para você.
O trabalho das pessoas é lançar os dados. Quando a tua declaração estiver pronta para enviar, então vai lá e clica doações diretamente na declaração. E aí vai aparecer essa questão aqui. Esse valor, no caso aqui, é 1.489, era o que a gente tinha falado. Se você não tem a disponibilidade hoje de fazer esse pagamento, porque até 30 de junho você tem que pagar ele à vista, no caso, faça do valor que você tem disponível. É claro que a gente gostaria que fosse o valor total, porque se você colocar o valor total, a gente vai chegar nos 23 milhões, certo? Mas, tendo em vista que no ano passado a gente conseguiu apenas 725, qualquer valor é muito importante. Se a gente fizer um cálculo rápido, e foi o que eu lancei no final do ano passado, né, como uma das metas, se cada pessoa destinar R$300, a gente consegue 8 milhões de reais. E os valores que eu tenho recebido ultimamente, porque os contadores me passam, alguns amigos também me passam, os valores que a gente tem recebido são bem maiores do que isso. Então, eu estou com muita esperança que a gente vai conseguir um valor bem considerável esse ano. Então, depois que você definir o valor que você vai destinar, você vem aqui e clica em municipal, escolhe o estado do Rio Grande do Sul, e escolhe a cidade de Santa Maria, certo? Nesse momento, já vai aparecer o CNPJ lá do fundo que você escolheu, tá? E aí você repete esse mesmo procedimento para o fundo da criança e para o fundo do idoso, porque é a possibilidade da gente fazer os dois, certo? Se você depois que você fizer isso, você vai verificar que o valor que você tinha de imposto a pagar, ele diminuiu. Vocês lembram disso? Era 12 mil e pouco aqui, né? Ele baixou para 9 e pouco. Isso vai acontecer. Se aqui fosse valor a restituir, esse valor teria aumentado do mesmo valor que você fez a destinação, certo? Então, é muito simples. O que vai acontecer em 30 de junho, então? Você vai ter 3 DARFs para pagar. Um DARF, que é o da Receita Federal, um documento de arrecadação fiscal, né, que é o DARF, um documento para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente e o outro do Fundo Municipal do Idoso, certo? Então, esse é o chamamento que a gente está fazendo. E o nosso secretário de Finanças, ele é um economista, e eu pedi a ele que ele fizesse um vídeo explicando para a gente do quanto esse valor que você tem a restituir é um investimento rentável, seguro e solidário. Porque o valor restituído, ele vem atualizado pela taxa Selic. No momento que a gente está vivendo hoje, e aí a gente fala com o pessoal que tem conhecimento bancário, que é bem melhor do que você deixar na poupança, né? Essa remuneração aqui. Tá, pessoal? Então, esse é o nosso chamamento. Eu vou parar porque eu falo demais aqui, né? E aí depois a gente pode passar para uma segunda parte aqui. Aí vamos ver quem é que quer se manifestar agora, para dar sequência ao que eu estava falando. Vamos ver quem é que vai levantar a mão. Quem vai falar? Vai ser a Márcia ou vai ser o... Oi. De repente, Rosário, acho que somos duas que falamos muito, então de repente pedir para a Josi e para o Clauber falarem um pouquinho sobre as atividades dos projetos deles, das ações, daquilo que eles estão desenvolvendo, né? A Josi especificamente está dentro dessa questão da educação fiscal, e aí tem algumas coisas que os próprios dados que tu tem foram levantados numa parceria, né? A questão do questionário. Mas eu gostaria que ela contasse essa história. Ela está representando um grupo com outras meninas, com outros integrantes, e depois o Clauber também. Se pode ser assim, professora bota os alunos na fria, né? Precisa falar, e eu mando os meus alunos falarem. A professora nos colocou nos chamou agora, né? Eu me emocionei com a fala, né, do presidente ali, porque muito do que ele diz é o que motivou o nosso trabalho. É a gente pensar no outro, é a gente pensar nas pessoas que realmente precisam e que a gente pode, sim, através da solidariedade, fazer um pouco. Cada um pode somar.
Cada um pode contribuir. E aí, quando o Damolin fala da questão que estudou em escola pública, que fez sua faculdade, que agora foi servidor público, e aí usa o seu tempo para contribuir também de forma solidária, né? E que a instituição consegue, mesmo com essa dificuldade, ter os seus colaboradores todos recebendo em dia, trabalhando. Isso me emociona profundamente, porque isso dá o sentido da vida da gente, que é pensar no outro, é estender a mão, é estar junto, né? E esse imposto, a campanha, acho que o pessoal da comunicação, ou da Rosaura, não sei quem foi, instituiu muito bem o tema, né? Imposto solidário, porque tu está pegando parte e destinando quem realmente precisa, que são as nossas crianças, que são os nossos idosos, e que em alguns momentos a gente sabe que realmente não tem, e precisam do apoio das instituições. Então, é nesse sentido que o nosso trabalho veio juntar forças, né? Então, juntamos as meninas e começamos a escrever sobre isso, sobre a função do tributo, sobre o programa de educação fiscal. Descobrimos uma importante informação, que estão fazendo 18 anos, que foi um programa pioneiro no estado, né? A Rosaura nem sabia que no site estava desatualizado, dizia que era o segundo programa no estado, né, Rosaura? E no fim é o primeiro programa. E aí começamos a contar a história e criamos uma rede no Instagram, onde semanalmente a gente está postando alguma coisa, chamando a atenção sobre a questão do imposto de renda, e dessa forma tentando chamar o público mais jovem, né, das nossas redes, para essa situação, porque bem como a professora falou, que chamou o pai dela para conversar e sensibilizou, eu acho que cada um de nós, se a gente pegar o nosso grupo de amigos e falar sobre isso, vai descobrir que essas pessoas não conhecem, nunca viram falar, nem sabem como fazer, né? Então, se cada um de nós começar a disseminar isso, a gente forma essa corrente do bem. Eu assisti um filme muito antigo, acho que, não sei se alguém já assistiu, um filme chamado de Corrente do Bem, que o menininho tinha essa tarefa de, ao final do ano, ter feito 3 coisas boas, e aí cada pessoa que recebeu essa coisa boa tinha que fazer a 3 pessoas. Então, eu penso assim, se a gente disseminar essa ideia, se cada um que a gente passar realmente for lá e arrumar o seu imposto de renda lá com os ensinamentos que a Rosaura tem, a gente consegue esse dinheiro. Talvez a gente não chegue aos 23 milhões, mas a gente consegue muito mais que os 700 e pouco. A Santa Maria tem um potencial enorme, a gente já mostrou a nossa força, o quanto a gente é capaz de se unir na dor, né? Estamos agora vencendo esse momento difícil, então eu acho que mais do que nunca a gente pode sim, esse ano, no ano que vem, porque todo ano vai ter, né, Rosaura? Me corrige, todo ano vai ter. Então, assim, ó, é uma sementinha que a gente está plantando sempre, regando, para conseguir ajudar as nossas instituições, assim como o Lar da Joaquina, tantas outras, e que a gente sabe que são responsáveis, que pegam esse dinheiro, usam bem, prestam contas. Eu sei porque sou servidora pública há 17 anos, tem lá toda a documentação guardada, todas as notas fiscais, tudo que eles fazem com esse serviço. Então, é auditado pelos órgãos fiscalizadores do serviço público. Então, assim, ó, com maior transparência, né? Eu tenho dúvida se o meu dinheiro realmente vai ser utilizado. Vai até a prefeitura, vai estar lá a documentação. Olhe lá se realmente foi usado. Eu acho que isso dá certeza que teu dinheiro está sendo muito bem usado. E às vezes tu pensa assim, eu quero ajudar de alguma forma, vou fazer... Como é que eu posso fazer, usar meu tempo para ajudar? Faz isso. Pede a nota, né? Onde que for, pede a nota, né, Rosara? A Rosara tá rindo porque as pessoas não pedem nota. Vamos pedir a nota. Vamos lá nos cadastrar no Peça Nota e dizer que o dinheiro tem que ser destinado a alguma escola, né? Que vai ser realmente usado para, de repente, uma causa dos animais de Santa Maria, que, infelizmente, a gente não tem quase ninguém cadastrado para colocar dinheiro nisso. Vamos fazer isso, vamos ajudar dessa forma. E no imposto de renda, que tem muita gente que pode ajudar, vamos fazer isso. Então, o nosso trabalho foi nesse enfoque. E a gente não quer que ele acabe nesse semestre. A gente vai se despedir da professora Márcia, que é uma pessoa maravilhosa,
Mas a gente quer continuar, a gente quer abraçar essa causa porque a gente vê que o tema educação fiscal, eu sempre via a Rosaura com as crianças, sabe? Pensava assim, Rosaura e aquelas crianças no colégio. E aí agora o destino quis que eu fosse para a sala de aula e vejo que realmente não é lá só que tem que começar a plantar também. A gente precisa ir para o meio acadêmico, disseminar, para que a gente se torne cidadãos mais conscientes do quanto a gente pode ajudar num todo. Porque não adianta a gente achar que a gente vai sair na rua e vai ver que falta iluminação, que tem buraco, que tem isso, que tem aquilo, e que o serviço público vai ter condições de atender tudo. É ilusório. Então, a gente também tem que somar. Então, a minha contribuição nesse sentido, desculpa se falei um pouquinho demais, eu falo demais sempre. Rosaura, só para complementar, Josi, acho que tu sabe muito bem que a gente já está encaminhando esse grupo de educação fiscal para atividade junto com o professor Edilson lá na EMEI Ângela Tomazetti, né? E que as meninas já foram, né, provocadas para dar continuidade ao trabalho, não só no Instagram, no perfil que eles criaram, mas também para essas atividades na próxima etapa, porque projeto interdisciplinar é projeto que eles têm todos os semestres durante o curso inteiro, né? Vão modificando a temática, mas eles são provocados a fazer esses projetos todos os semestres. Então, a sementinha foi plantada também entre eles, entre o grupo, né? Andressa, Andriele, Nathalie, Josi, que estão, a Andriele agora comentou alguma coisa também, mas tem continuidade. Eu não sigo no próximo projeto, outro professor assume e elas provavelmente sigam nesse caminho. Márcia, e a gente pode, como a gente está com uma instituição aqui que também é de ensino, né? No Lar de Joaquina, a gente já teve o projeto de educação fiscal sendo executado lá na época que a professora Cristina, a outra Cristina estava lá, né? A Bento Farias, e inclusive a gente até se inscreveu no Prêmio Nacional de Educação Fiscal com o Lar de Joaquina. De repente, dá para ficar uma mescla aqui, tanto a educação fiscal quanto a educação financeira, como um projeto interdisciplinar. Dá para a gente conversar com a Cristina lá, né, Cris? Cadê a Cris? Olha, ela está concordando. Vamos chamar a Cris, então, para conversar um pouquinho com a gente sobre os projetos. Não entendi, pode repetir? Eu vou chamar com você, porque a gente já está bem adiantado na hora, né? Vou chamar você para falar um pouquinho dos projetos. E aí, de repente, a gente até junta os dois projetos das gurias aqui, né, da Faculdade Metodista, tanto educação fiscal quanto educação financeira, para levar para dentro da sua instituição, não é isso? Mas vamos falar dos seus projetos agora. Tá bom. A gente adoraria, depois a gente pode trocar telefone, WhatsApp, vamos conversar e com certeza a gente está aberto para fazer esse intercâmbio, essa parceria entre as duas instituições. Para vocês que não sabem ainda, enfim, hoje a instituição, ela trabalha no contraturno basicamente com projetos sociais. Então, infelizmente, esse ano, com a pandemia, a gente teve praticamente só 20 dias de aula, então a gente não conseguiu dar continuidade aos projetos. Mas, desde que eu estou na instituição, e principalmente agora, nos 2 anos que se passaram já, a nossa instituição sempre trabalhou com projetos sociais. Hoje, que nem diz o Dalmolin e o seu Budó da educação também há muito tempo, nós estamos com 150 alunos porque a gente aumentou uma turma de escolarização. Então, a gente atende as nossas crianças, todas as crianças que vêm até a nossa instituição, a gente faz uma seleção, a gente faz entrevistas familiares, a gente faz visitas domiciliares, priorizando as crianças que vivem em situação tanto de vulnerabilidade econômica quanto social, e a gente faz aí essa seleção e trazem eles até nós. As crianças que a gente tem na instituição hoje são crianças de 1º ao 5º ano e praticamente todas elas, em torno de 90, 95 crianças, a gente fica com elas no contraturno e proporciona esses projetos sociais. Assim como a Josi falou, o quanto é importante a gente, se com 700 mil reais a gente já consegue fazer a diferença em projetos sociais, imagina com 23 ou com 4 milhões, enfim. Então, assim, com esse pouquinho a gente já consegue estender
para muitos. Imagina, então, se a gente consegue se mobilizar e arrecadar mais. Esses projetos fazem toda a diferença na nossa instituição. Então, agora, até vai começar, acredito que quando a gente retornar às aulas, não tão para frente assim, esses projetos que a gente conseguiu através do imposto de renda dirigido, eles vão ter, as crianças vão ter a possibilidade de desfrutar de 5 atividades. Entre elas, uma atividade de violão, atividade de percussão, nós vamos ter atividade de artes, teatro e também de atividade lúdica. Então, são 5 profissionais que vamos ter na escola, na instituição, a partir de quando retornarmos às aulas, proporcionando esse atendimento a todos os nossos alunos. E não uma vez só, uma aula só na semana. Vão ser várias aulas. Então, isso vem fazer e faz a diferença em todos. Porque, como a gente sabe, não é só o instrumento que a gente está proporcionando para as crianças, não é só a atividade, ele engloba o todo. A parte cognitiva, a parte afetiva, e muitas dessas crianças, elas seguem isso. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos o ano passado, o ano retrasado, nós temos um projeto de música no lar. Esse projeto durou na instituição por 5 anos. É um projeto que a gente conseguiu via Banco do Brasil. Isso, inclusive o Dalmolin participou todo desse processo também. Tivemos crianças que saíram da nossa instituição e hoje estão tocando quase que profissionalmente em outras instituições. Então, quanto isso modifica a realidade, quanto isso modifica a vida social dessas crianças, das famílias dessas crianças. Então, não é só uma atividade de brincar, só uma atividade de música, só uma atividade de recreação. Ela tem um todo, ela faz toda essa diferença, ela engloba tudo. E a gente tem um resultado muito, muito satisfatório. A gente vê na criança o desenvolvimento disso, o quanto elas são felizes por isso. Então, eu acho que, mais uma vez, como a Rosaura vem dizendo, como a Prof. Márcia fala, o quanto é importante a gente disseminar essa questão da contribuição do imposto de renda, da destinação. E, então, como eu já fiz aqui, eu compartilhei nas minhas redes sociais, que minhas colegas já compartilham com outros, e assim vai indo. Então, assim, eu queria dizer que hoje a instituição, ela vive também, basicamente, a questão do contraturno com projetos sociais. Sem esses projetos sociais seria bem, né, Sabudó, bem difícil a gente proporcionar. Porque a instituição, os recursos da instituição, os captados por nós, vem do quadro social dos associados, as promoções beneficentes, risoto mensal, brechó, livraria. Então, a gente trabalha muito aqui para conseguir arrecadar recursos para manutenção. E quando nós temos um projeto social com financiamento público, como no caso da destinação do imposto de renda, isso nos ajuda muito, muito. E como falou a nossa colega ali, quando ela falou que, da prestação de contas, a nossa colega da prefeitura, a Rosaura, quando ela falou da prestação de contas, é muito interessante, muita gente chega para mim quando eu estou fazendo a propaganda da destinação dirigida, mas eu não sei o que vão fazer com o dinheiro. Então, um dia me disse, eu prefiro deixar que vá para o governo federal e lá eles se resolvem. Aí eu disse, não, é o seguinte, toda a verba pública que entra na instituição mediante projetos, em cima do controle rigoroso, tem fiscalização, tem prestação de contas, exatamente isso, Rosário, que falaste. As pessoas ainda não acreditam. A gente vê tanto escândalo na nossa sociedade, com desvio de dinheiro público, que as pessoas acham que todo mundo é ladrão, né? É isso aí. Então, não sabe que existe gente séria trabalhando. Por exemplo, aqui no Lar do Joaquina, toda a nossa diretoria são profissionais que já construíram uma carreira, se aposentaram, estão aqui dedicando o tempo livre para uma causa social, que poderiam estar passeando, viajando por aí. Não. Isso nos gratifica e nos dá prazer. Então, nós não estamos aqui sendo remunerados por nada, ao contrário, estamos dando a nossa contribuição. Então, isso aí, às vezes, as pessoas não entendem o contribuinte. Então, é muito importante
isso que tu colocaste. Tem dúvida? Vai na prefeitura, se informa da entidade, porque os projetos que nós temos foram aprovados, né, em assembleia no Condica. Então, estamos credenciados. Mas esse mecanismo não fica visível, às vezes, para o contribuinte. Então, esse momento que estamos fazendo aqui, essa live, é muito importante. Eu quero parabenizar vocês pelo projeto, porque tem milhares de pessoas neste momento que estão nos assistindo e vão ainda nos assistir. E aí a gente pode, estamos podendo colocar exatamente os nossos objetivos e como é que o dinheiro é aplicado na instituição. Só fazendo um complemento, Rosaura, o que o seu Budó falou, que hoje a gente tem um atendimento com esses projetos da captação de renda, do imposto dirigido, a gente atende diretamente a criança, o fim é diretamente a criança, só que quando a gente para analisar, não é só a criança, é a sociedade, é as nossas famílias que participam disso. Porque um projeto hoje, por exemplo, um projeto de música, ele não vai só acontecer na sala de aula, só na instituição. A gente se organiza, faz assim, homenagem para as famílias, nas datas festivas e tudo mais, e isso toma uma proporção muito grande. Então, o quanto isso é importante. E também, para finalizar, que com a ajuda desses projetos sociais, a instituição ela consegue destinar a questão financeira para outros profissionais, como é o nosso caso. A nossa instituição hoje tem uma estrutura de trabalho maravilhosa. A gente tem assistente social, nós temos a psicóloga, nós temos coordenação, nós temos os técnicos de desenvolvimento infantil que também participam do contraturno com atividades. Então, a gente consegue, através disso também, oferecer para as nossas crianças, para as nossas famílias, para a comunidade em geral, uma estrutura de trabalho que hoje é tão difícil nas nossas instituições, enfim, até nas escolas, a gente sabe a dificuldade que é isso. Então, é aquilo que tu falou, vamos nos conscientizar, vamos disseminar essa ideia, vamos trabalhar. Eu acho que toda a parceria, Márcia e Josi e o Cleuber ali, a gente pode sentar sim, vamos trocar ideia e acho que junto a gente consegue transformar mais famílias, transformar mais realidades. Obrigada, Cris. Vamos ouvir, então, o Glauber falar sobre o projeto deles de educação financeira, que é de fundamental importância. Aqui em Santa Maria, a gente sempre trabalhou educação fiscal e educação financeira juntos. A gente começa pela educação financeira, porque a gente fala primeiro do orçamento das famílias, das pessoas, para depois chegar no orçamento público. Então, é de fundamental importância. Quando a Josi veio me falar que tinha 2 grupos, um de educação fiscal e um de educação financeira, eu falei, não, é a mesma coisa, pode juntar. Mas deixa eles trabalharem assim, né, Glauber? Seja bem-vindo. Isso, então a gente está aqui então representando a FAMES no primeiro semestre das Ciências Contábeis, e a gente foi desafiado então a falar, o grupo foi dividido entre educação financeira e educação fiscal. Então a gente está acostumado a ver a contabilidade apenas na parte pública e nas empresas, mas a gente não tem o conhecimento, não sabe às vezes que ela também ajuda na parte pessoal. A pessoa se encontra, às vezes, em uma dificuldade financeira, está com uma situação financeira apertada e não sabe que a contabilidade pode ajudar ela. Então, até como a gente aprendeu com o professor Disseu, que comentou ali com a gente, entrou nos comentários, está nos assistindo, a contabilidade também serve para a pessoa física. O que a gente propôs no nosso trabalho, então, foi apresentar o orçamento. A pessoa vai ter um controle, vai anotar, vai registrar suas receitas, que são normalmente só o salário, né? E vai registrar todas as suas despesas. As despesas ali, elas são divididas em despesas fixas e as despesas variáveis. Então, a pessoa vai lá no sisteminha, pode anotar no papel, pode usar o Excel, anota suas despesas, confronta as receitas com as despesas, vai fazendo uma projeção com aqueles valores para o futuro, vai jogando para frente e consegue, no final do período, um valor desejado que ela desejava lá no início lá do
do período financeiro. A gente coloca as despesas planejadas numa tabela, as despesas realizadas, e vai nos ajudando a melhorar a nossa situação financeira. Então, a importância então do orçamento também para a parte pública, para a parte pessoal. Assim como o setor público precisa controlar bem o seu dinheiro, as pessoas também têm que controlar bem o seu dinheiro. Então, essa parte da educação financeira, então, vem para acrescentar nessa parte. E apresentar a contabilidade também como um auxiliar nessa área, então. Eu acho que a gente já está passando um pouquinho do tempo, então. Foi só um pouquinho, então, para falar sobre isso. Isso, Então, assim, o que a gente já aprendeu com essas lives, né? Eu que gosto muito de falar, estou adorando todo esse processo, porque aí a gente está nas nossas casas, né? Se a gente for analisar, 8 horas da noite, e com uma quantidade de pessoas online aqui nos assistindo, quer dizer que nós estamos trazendo um assunto de suma importância. Reforçar, então, a gente se encaminha para o final, então agora eu faço uma rodada para vocês irem colocando suas considerações finais, e reforçando que amanhã a gente continua com as lives, amanhã é a PAI que vai estar conosco, e inclusive no sábado a gente vai estar também aqui, às 19 horas, para conversar, e eu vou estar com uma colega lá da UFSM, foi minha colega de faculdade, a Otília, trabalhando também nessa situação do quanto é importante a destinação do imposto de renda, saber que Santa Maria teria a possibilidade de 23 milhões de reais, e é importante que cada um de nós faça a sua parte, né? Então, vamos começar as nossas considerações finais. Começo com a Márcia, então. Pode ser. Tá, eu só queria complementar da fala dos dois alunos. Os dois grupos têm perfis no Instagram, então, tanto o Projeto Educação Fiscal quanto o Projeto Educação Financeira. O Educação Fiscal é educação, sem o cedilha e sem o acento, né? No Instagram, Educação_Fiscal FMC, que é da Faculdade Metodista Centenário, e o de Educação Financeira é Diário de Finanças FMC, tudo junto, tá? Então, para seguir, para acompanhar as postagens, e aí o grupo especificamente de Educação Financeira vai lançar até o início da semana que vem essa planilha, esse material. É um mini e-book que eles organizaram durante o projeto, para que as pessoas possam acessar e fazer esse acompanhamento das suas receitas, dos seus gastos, dessa questão toda financeira. A proposta deles tinha um produto ao final, que é esse mini e-book. E também foram provocados para que deem continuidade na temática, né, dentro dos interesses que eles têm. Fechando isso, agradecer, Rosaura, mais uma vez, né, a oportunidade de estarmos aqui. Eu acredito que esses momentos todos são de aprendizagem para todos nós, além das reflexões trazidas, né? Mas a gente compartilha muito disso e aprende muito. E, sem dúvida, Cristina, vamos conversar, né? A nossa instituição já esteve presente no Lar de Joaquina em outras vezes, né? O curso de Educação Física, com muitas atividades. A gente tem um histórico já das relações. Então, estamos à disposição, Ciências Contábeis e Administração, estamos abertos a isso, vamos conversar sim. Depois a Rosaura nos coloca em contato, né, Rosaura? Agradecer, muito obrigada a oportunidade, a todos que nos estão acompanhando. Acredito que seja isso. Obrigada, Rosaura, um abraço para todo mundo, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Tudo bem. Josi, vou seguir na sequência aqui que me aparece. Josi, para suas considerações. Muito obrigada, então, pela oportunidade da gente expor, né, o nosso trabalho, agradecer à professora Márcia também por ter nos motivado bastante, nos impulsionado no trabalho, a Rosaura, que colaborou conosco e que tenha certeza que a gente vai continuar contigo nessa bandeira, né, nos próximos semestres, aí, se possível, e agradecer, então, por conhecer o Lar de Joaquina, ter conversado com eles, entendido um pouco mais desse trabalho tão bonito que é feito, né? E aí, essas lives que estão acontecendo, que a Rosaura está fazendo até nos sábados e nos feriados, é interessante a população assistir e ver o quanto é bonito os trabalhos que são feitos na nossa cidade. Então, assim, realmente fica esse convite, né? Para quem não assistiu ainda, que está agora nos assistindo, que volte lá, assista,
teve a live com o professor Cristiano, foi muito esclarecedora na questão de como que é a destinação do imposto de renda. Eu vi também a Orquestrando Arte, que também foi linda. Então, assim, quem tem a oportunidade, assista. Realmente são aulas, então vale a pena a gente aprender um pouquinho mais. Então, muito obrigada e uma boa noite para todos. Obrigada, Josi. Eu vou passar para o Glauber agora, vou seguindo a sequência ali, né? Glauber, então, para suas considerações. Só agradecer, então, a Faculdade Metodista, então, a Prefeitura por estar nos oportunizando essa oportunidade de estar colocando o nosso trabalho, então, em público, né? A professora que nos desafiou, e nós estamos aqui hoje representando a nossa turma, né? E que esse trabalho gere frutos, né? Gere as receitas necessárias, traga as receitas aqui para o nosso município, né? Tão importante esse trabalho. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigada, Glauber. E agora vamos devolver para o lado de Joaquina. Eu acho que falamos com o Dalmolin primeiro e depois deixamos com todo o outro turma ali, não é isso, Dalmolin? Tá certo, então. Então, agradecendo a oportunidade, Rosaura, a Márcia, a Josi e o Glauber, meus companheiros de Lar Joaquina, pela oportunidade. E bem rapidamente também, eu esqueci de falar no começo, quando me apresentei, eu sou vice-presidente de uma outra entidade também, que é o Bandeira Social, e lá a gente tem vários projetos, exclusivamente com crianças, né? Na Tancredo, na Vila Lorenzi, agora a gente vai mais 2 em Camobi, projetos de judô, de música. Então, assim, essa área, quem quiser ser voluntário e não tiver o que fazer, em vez de ficar em casa, se aposenta, ficar em casa incomodando a mulher e os filhos, vai para uma entidade, se ofereça. Nós precisamos de voluntários que tenham tempo e que tenham ideias, nos ajudar nesse trabalho. Eu garanto que é muito melhor que fazer terapia. Um abraço a todos e uma boa noite. Obrigada, Dalmolin. Agora devolvemos lá para aquele trio, não é isso? É com vocês, Cris. Quem é que... para suas considerações. Assim, eu queria, em nome da entidade, agradecer a oportunidade, aprendi muito, embora seja um assunto, para mim, difícil, porque eu nunca lidei nessa área, mas é muito importante esse conhecimento e essa direção que se dá a esse tipo de trabalho. Essa divulgação é muito importante para as entidades. Então, o Lar de Joaquina se sente honrado com a presença de vocês, foi um prazer para mim, particularmente como presidente, mas vocês podem ver que a minha função é muito fácil. Com essa ajuda que eu tenho aqui, fica muito fácil. Né? Que a espiritualidade abençoe vocês, que tenham uma boa noite. Nós agradecemos a oportunidade em nome da casa e desejamos que nos visite. Nós estamos aqui à disposição e trabalhando sempre na direção do que vocês nos apresentarem para a gente crescer. Uma boa noite. Eu queria agradecer também, Rosaura, como assistente social da instituição, o quanto esse programa de vocês é importante, o quanto isso faz com que a gente possa divulgar o nosso trabalho, o que a nossa instituição faz, o quanto a gente se mobiliza para isso, para atender toda essa criançada, atender todas essas famílias e tudo mais. Infelizmente, precisou essa pandemia acontecer para esse sistema de trabalho ser divulgado com mais frequência, mas quem sabe a gente, depois que passar tudo, dê continuidade, porque eu acho que todas as instituições têm sempre muito a apresentar para a sociedade, que na correria do dia a dia, às vezes, não tem tempo para parar, para pensar, para pesquisar e tudo mais. Então, a instituição do Lar de Joaquina, mais uma vez, agradece pela essa oportunidade, e vamos lá, vamos divulgar, vamos colocar os nossos amigos, os nossos familiares, todo mundo a trabalhar, porque em prol de uma causa que todas as instituições têm. E depois eu entro em contato contigo, Rosalva, para a gente pegar o telefone das meninas ali e já se mobilizar para quando a gente voltar, já voltar bombando com a questão da educação fiscal. Tá bom? Muito obrigada e tenham todos uma boa noite. Também de minha parte, eu quero manifestar minha alegria, minha felicidade de estar aqui com vocês, parabenizar a Prefeitura também
por esse projeto, e nós estamos aqui de portas abertas, e fico muito feliz e que a gente possa continuar trabalhando unidos nessa parceria para que nós possamos dar a nossa contribuição para um mundo melhor. Muito obrigado a todos. Valeu, então, muito obrigada. Eu também tenho que confessar, né, que quem me apresentou o Lar de Joaquina foi um colega meu da Prefeitura de Santa Maria, e ele me apresentou em 2001, né, foi o Jefferson. Tenho particular admiração por ele também, que é um economista, então sabe do que está falando. E desde lá eu participo com ajuda, né, para o Lar de Joaquina. Então, aprendi que nossas famílias, né, nos ensinam assim que o que a gente dá com a mão direita, a mão esquerda não fica sabendo, né? Mas aí, esses dias, conversando com uma outra pessoa, as pessoas falaram, não, a gente tem que dizer sim para incentivar outras pessoas que é possível ajudar, é possível destinar, é possível participar. Então, eu também, assim como a Josi, me emociono bastante com a questão das crianças, isso é uma coisa que me toca muito. Então, tive o privilégio de trazer a educação fiscal para Santa Maria em 2002. Então, hoje a gente comemora 18 anos de educação fiscal. Entendo e acredito no trabalho que é feito na educação fiscal, porque a gente está formando cidadãos, são pessoas conscientes, que conhecem os seus direitos, que conhecem os seus deveres e que sabem fazer a diferença. E eu sei de onde eu vim, sei das dificuldades que eu passei, e graças a Deus eu tive uma família para me orientar, para me mostrar o caminho, mas também foi a educação que me deu oportunidade para ser a pessoa que eu sou hoje. Eu entendo que a educação te dá liberdade de escolher onde você vai trabalhar, escolher o que você vai comer, escolher o que você vai vestir, escolher onde você vai estar. É através da educação. Minha formação foi toda em escola pública municipal, lá no interior de Restinga Seca, certo? E naquela época lá não tínhamos a ajuda do governo, né, para pagar o ônibus, né, para eu poder estudar, porque a escolinha não era ali próximo de casa. E aí você tem toda aquela história de bullying, né, que as pessoas falam, da menina do leite, que tinha que vender e coisa e tal. Eu tenho muito orgulho da minha história. E aqui eu vi a minha família também, meu padrinho lá de Porto Alegre participando, minha madrinha de Uruguaiana participando, então é muito bom ter tudo isso. Então eu sou grata por essa história, né, por essa vivência que eu tenho, e sou muito grata de ter encontrado a educação fiscal há 18 anos e ter trazido para Santa Maria, e desde então ter conseguido pessoas que me ajudam nessa história. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigada. E amanhã, amanhã a gente se encontra às 19 horas aqui de novo para a gente conversar com outro projeto muito importante, né, que é a PAI, que cada um dos projetos, e é isso que eu digo, me sinto privilegiada por estar na educação fiscal, tendo em vista que eu já conhecia muitos dos projetos, mas nessas lives agora eu tenho conhecido